paz, meus irmãos. Quando a gente sobe aqui, a gente fica nervoso. Me deu um medinho aqui, quando eu subi aqui novamente. Orem para que isso não aconteça. Certo? Mas, desde já eu peço que os amados irmãos abram as vossas Bíblias no Salmo de número 84. O livro de Salmos ele é dividido em 5 livros. Do 1 ao 41 nós temos o primeiro livro. O livro 2 nós temos do 42 ao 72. O livro 3 está do 73 ao 89. O livro 4 está do 90 ao 106. E o quinto e último livro está do 107 ao 150. Hoje nós vamos ler o Salmo 84, que está no livro número 3 de Salmos. Amém? A minha versão é a Almeida Revista Atualizada. Creio que os irmãos irão colocar aqui. Salmo dos filhos de Corá. E eu quero que você guarde esse título na sua mente, tá certo? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Ore comigo mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós te agradecemos pelo dia de hoje, Senhor. Nós podemos ver a tua mão. E agora, Senhor, recebe o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, Senhor. Te pedimos agora pela tua palavra, Senhor, que é viva e verdadeira e que pode penetrar no mais íntimo do coração do homem. Nós te pedimos que o Senhor faça isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Vocês se atentaram para a frase que eu disse no início? Se atentem para o título do salmo. Salmo dos filhos de Corá. Há uma discussão entre quem foi o autor desse salmo, mas que já foi resolvida com os avanços da arqueologia. Spurgeon e Calvino diziam que esse salmo era de Davi, mas permita-me discordar deles. Esse salmo é intitulado como o Salmo dos Filhos de Corá. E quem foi Corá? Quem danado é esse homem? Aí nós precisamos ir lá para Números no capítulo 16, quando nós vemos algumas figuras um pouco intrigantes. Acontece ali uma rebelião. O grande líder do povo de Deus, Moisés, e Arão, seu irmão, foi confrontado. Entre eles estava Corá, o levita, que era um coatita,
E 3 homens da tribo de Rubens, eram rubenitas: Datã, Abirão e On. Eles se uniram com 250 príncipes entre o povo de Deus e foram contra Moisés. E ali acontece uma das rebeliões mais marcantes de todo o Êxodo. Nós podemos olhar que eles acusaram Moisés e Arão de pelo menos 3 coisas. Primeiro, eles dizem, logo no versículo 3 do capítulo 16 de Números: Moisés e Arão, toda a congregação é santa, basta quem colocou vocês por autoridade sobre nós. E assim eles começam a dizer: vocês não são autoridades, todo o povo de Deus é santo, então a gente pode ir pelas nossas cabeças. Você já pensou que rebuliço isso ia dar? Todo mundo fazer como aquilo que pensava, contrariando a ordem em Êxodo 3. Vocês lembram, né? Quando o Senhor aparece para Moisés na sarça ardente. E Moisés começa a colocar dificuldade porque ele questiona a sua questão de fala. Eu não quero entrar aqui para dizer que Moisés é gago, porque ninguém sabe qual era o problema que Moisés tinha. Não quero entrar nessa discussão. Mas Moisés coloca algumas dificuldades e o Senhor diz: não tem problema, cara. Tu tem um irmão, Arão vai contigo, e ele fala por você. E é bem interessante como o Senhor utiliza e usa as pessoas que se consideram incapazes. E de fato nós somos. O Senhor não nos escolheu segundo as nossas virtudes, por mais que Ele as use, mas o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mas não somente isso, em segundo lugar, eles acusam Moisés e Arão, e principalmente Arão, de algo como se fosse um nepotismo. Eles olham para Moisés e Arão e dizem: e quem disse que só os teus filhos, Arão, podem ser sacerdotes? Nós também podemos ser sacerdotes. Corá tinha esse desejo de ter o sacerdócio nas suas mãos. Mas, em terceiro lugar, eles acusam Moisés e Arão de algo que eu considero terrível e é a pior de todas. Eles dizem: a liderança de vocês é um fracasso. E eles chegaram até a falar ironicamente que o Egito era a terra que mana leite e mel. Eles disseram: o Egito é melhor do que essa situação que vocês nos colocaram. Vocês nos tiraram de um lugar bom e nos trouxeram para um lugar desértico onde nós vamos morrer. Vocês são péssimos líderes. Mas aí entra o versículo 16 do capítulo 16, onde Moisés diz: então tá bom. Quem vai provar isso agora é o Senhor. Quem o Senhor levantou para ser líder ou não. E agora nós entramos no versículo 16. O julgamento de Corá e dos outros 3. O que é que acontece? O chão se abre e engole todos. Moisés e Arão foram levantados pelo Senhor. E eles eram bons líderes. Todas as acusações eram falsas. Mas vamos voltar um pouco mais para o capítulo 4 de Números, que aí nós vamos entender quem era Corá e qual era as suas obrigações. Corá, Moisés e Arão, eles têm um descendente em comum, Coate, que era, dos levitas, a casta mais top. Mas os filhos de Arão eram sacerdotes. Mas Corá não. Quando nós olhamos para o capítulo 4 de Números, nós vemos que os levitas de Coate, os coatitas, eles tinham uma função muito importante que os diferenciava de todos os outros. No período do Êxodo, que era o período do tabernáculo, não se tinha templo. Vocês lembram, não é verdade? Não tinha templo. A Arca da Aliança ia caminhando com os sacerdotes. E adivinha quem carregava a Arca da Aliança? Corá. Ele era a pessoa que cuidava
de todos os elementos sagrados do templo. Lógico que com a supervisão do sacerdote, mas ele tinha essa honra de guardar tudo, de proteger, de ser um porteiro do templo. Mas ele aspirava a algo que ele considerava melhor. Mas em 1 Crônicas 23, quando Davi tem a visão do templo, ele já deixa tudo certo. Eu não vou construir o templo, o Senhor já falou isso comigo. Meu filho vai construir no meu lugar. Mas e agora? Os coatitas eram peregrinos. A sua função vai ficar... Eles vão ficar sem função, já que todos os elementos vão estar no templo? Não. E aí começa a nova função dos levitas de Coate. Primeiro, Davi diz que eles terão uma liderança musical na adoração. E é aí que os coraitas, eles começam a escrever os hinos. Logo depois eles vão administrar com justiça o ensino. Eles tanto ensinavam como julgavam o povo. Eles cuidavam das ofertas e dos pães. Eles fabricavam o pão da propiciação. Eles também eram guardas do templo, porteiros, como introdutores, mas com uma função muito clara. Eles tinham autoridade de expulsar qualquer pessoa da zona sagrada que quisesse, de algum modo, profanar. E você aí pensando que os levitas só cantavam, não é? E quando a gente vê tantas pessoas se intitulando de levitas sem saber o que o levita fazia. Primeiro, para ser levita, tem que ser da tribo de Levi. Só isso. Mas são os descendentes desse homem que escrevem ao menos 12 salmos na Bíblia. Do Salmo 42 ao 49 e do Salmo 84 ao 88. E esse salmo que nós lemos, ele é belo, porque ele fala sobre a adoração ao Senhor. E eu fiz todo esse arrudeio, demorei que só, para que vocês entendessem quem é Corá e quem são seus descendentes. O que Corá fez e o que os seus descendentes fizeram e valorizaram. Esse Salmo 84, ele tem 3 divisões que ele mesmo no texto hebraico já se dá. Dos versículos de 1 a 4 fala o desejo da presença de Deus. Dos versículos de 5 a 9 fala sobre a peregrinação rumo à presença de Deus. E dos versículos 10 a 12 fala sobre a satisfação da presença de Deus. E eu creio que você não fechou sua Bíblia, tá certo? Continue com ela aberta. Veja comigo os versículos de 1 a 4. O que o salmista vai nos dizer? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. E eu quero aqui comparar com uma corrida. Eu não corro e me canso só de pensar em correr. Dá para ver pelo meu porte físico. Mas aqui é o início da corrida. E eu gosto muito da NVI, porque ela traduz esse início de texto desse salmo, nos dizendo como é agradável o lugar da tua habitação. No texto original vai dizer quão querido é o lugar que tu habitas, Senhor. É um anseio pelo Senhor. É um desejo de estar junto do Senhor, de estar com Ele. E não é um desejo meramente superficial, mas ele vai dizer, a minha alma, o meu coração, a minha carne deseja estar com o Senhor. Não é algo hipócrita, meus irmãos.
O salmista não está querendo aparecer. Muitas vezes nós podemos levantar as nossas mãos, gritar e fazer coisas para aparecer para o nosso próprio mérito, para as pessoas pensarem que nós somos mais espirituais do que as outras. Mas esse não é o intuito do salmista. O salmista está querendo dizer, é algo que parte de dentro. É o meu desejo chegar lá, chegar no fim da corrida. Eu quero estar com o Senhor. O salmista chega ao ponto de dizer que está desfalecido pelos átrios do Senhor. Embora, lembra? Corá é levita e os levitas não acessavam o santo e o santo dos santos. Embora ele não pudesse acessar isso porque pertencia ao sacerdote e ao sumo sacerdote, os átrios era a parte externa. Ele diz, nesse lugar que eu posso estar, eu anseio por ele. Eu anseio estar aqui, louvando a Deus com toda a comunidade dos santos. A minha alma desfalece. E eu amo essa expressão quando ele vai dizer no versículo 3, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares. Ele vai comparar com pássaros, que tem o seu ninho, onde são protegidos, onde a mãe está ali, junto, trazendo a provisão. Ele vai dizer, assim como eles têm um local específico de segurança, de provisão, eu tenho também. E esse lugar é nos teus altares, Senhor. Eu nasci para estar aqui. O propósito da minha vida é estar aqui nos átrios do Senhor. É por isso que ninguém consegue louvar a Deus com sinceridade sem confiar plenamente na sua graça. O verdadeiro louvor nasce quando o coração abandona toda a autossuficiência e se entrega a Deus e nele encontra toda a esperança da sua alma. Isso é um falso pensamento, ideia que nós temos de que nós somos autossuficientes, de que nós somos independentes. Nós não somos, meus irmãos. Nós não conseguimos controlar a nossa vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Às vezes a gente calcula, planeja e faz tudo certinho, mas nem sempre a soma dá certo. Sempre, às vezes pode aparecer imprevistos que tomam o controle das nossas vidas, daquilo que nós pensamos que está nas nossas mãos. Mas é necessário que nós pensemos e aprendamos a largar essa autossuficiência e dizer, Senhor, controla a minha vida. Senhor, eu confio em Ti e estou totalmente entregue nas Tuas mãos. E aí sim nós conseguiremos louvar ao Senhor perpetuamente. E aí sim nós conseguiremos entregar ao Senhor um louvor digno, uma vida digna, porque nós sabemos que estamos debaixo da sua provisão. Mas a corrida continua, ela não pode só iniciar. Veja comigo os versículos de 5 a 9, quando os filhos de Corá nos escrevem assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a oração, presta os ouvidos, ó Deus de Jacó, olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Diferente da teologia coach ou da autoajuda, o cristianismo vai mostrar o quanto somos fracos e necessitados. Se não vejamos, nós somos cheios de fraquezas. Fraquezas físicas, fraquezas mentais,
fraquezas espirituais. Nós somos cheios, nós adoecemos. A nossa mente tem dias que está mal. Então, como pode você ainda acreditar nessa balela de dizer, confie em si mesmo, confie no seu coração? Não, não é assim. O cristianismo vai nos ensinar e Cristo vai nos ensinar a colocar todo o nosso fardo, todas as nossas dúvidas, todo o nosso coração nele. Ele pode carregar. Nós não podemos. Nós não conseguimos vencer esse mundo. Por isso que ele veio e teve que vencer por nós. Não acredite, às vezes a gente interpreta aquele texto errado, né? Ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Não é assim. Ele venceu por nós. Então a vitória foi garantida por ele, pela obra dele, e não a nossa. E não pelo que eu faço ou que irei fazer. É por ele, somente por ele. O cristão, ele consegue entender. E eu gosto desse versículo, quando ele vai dizer, lá no versículo 5 e 6, ele diz, bem-aventurado o homem cuja força está em si, em ti, e cujo coração se encontra os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, em algumas traduções tem o vale de Baca, transforma ele em quê? Em manancial. Você já escutou aquela expressão, tirar leite de pedra, não já? É basicamente isso que os filhos de Corá estão dizendo. Quando nós apoiamos a nossa força no Senhor, até nos momentos mais difíceis, vale de Baca também significava vale de choro, vale de dores, vale árido, sem provisão, sem vida. O cristão cuja força está em Deus, ele consegue tirar dos piores momentos de sua vida, dos momentos mais difíceis de sua vida, e transformar esses momentos em um manancial, em uma terra fértil. Lutero, em um dos momentos mais difíceis de sua vida, ele escreve um hino lindo, que a juventude gosta bastante, porque o Projeto Sola gravou. Só por conta do Projeto Sola, não é, João Arthur? E ele vai dizer assim, ó, a nossa força nada faz. Estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo próprio Deus, triunfa na batalha. A nossa força não pode fazer nada. Poderíamos ter os melhores soldados, a melhor estratégia, e mesmo assim seríamos derrotados. Mas como cantamos aqui, o nosso general é Cristo, e com ele nós venceremos. É por isso que nós vamos entender a expressão de Paulo lá em Filipenses 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase geralmente está em carro, em moto, está em tudo, mas ninguém entende aquilo que Paulo está falando. Paulo está dizendo, eu sei o que é ter comida em abundância e sei o que é passar fome. Eu sei o que é estar bem vestido e sei o que é estar com todo maltrapilho e fedorento. Mas eu sei passar por todas essas coisas, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso transformar, porque a minha força está em Deus. E dos momentos mais áridos da minha vida, o Senhor irá transformar esses momentos em mananciais frutíferos. A bênção da verdadeira adoração não é destinada àqueles que chegam à casa do Senhor com o coração dividido, mas àqueles que se entregam completamente a Deus, de corpo e alma. Essa caminhada de fé não é fácil, como nós já falamos. Ao longo da vida nós teremos vales e desertos.
mas é mais importante estar com o Senhor nos vales e desertos do que estar em oásis sem o Senhor. Quando nós olhamos para o texto em que Jesus acalma a tempestade, nós olhamos e ficamos admirados com a frase dos discípulos, quando eles dizem: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É um espanto. E nós olhamos para o Senhor como o Senhor que controla todas as coisas. E esquecemos que aquele texto é uma repreensão e não um elogio. O Senhor não está elogiando ali os discípulos. Logo depois o Senhor vai chamar eles de homens de pequena fé. O Senhor vai olhar para eles e dizer: vocês estão com um cara que controla todas as coisas e vocês ainda têm medo dessa tempestade? Vocês acham que o barco vai afundar comigo aqui? É impossível, meus irmãos. É mais importante ou é melhor passar a tempestade com Jesus no barco do que viver uma vida toda de bonança e prosperidade sem Jesus. Os vales áridos virão. Nós não acreditamos na teologia da prosperidade ou da confissão positiva. Declare e confesse que isso vai passar. Não. Nós acreditamos o dia ruim pode chegar. Mas louvado seja Deus que nós temos um sumo sacerdote que controla todas as pragas. E por mais que um dia essa vida venha chegar ao fim, um dia nós nos encontraremos com Ele. A NVI vai traduzir a parte final desse versículo 6 como as chuvas de outono. As primeiras chuvas que chegam, que regam a terra, que faz brotar os primeiros frutos dela. Assim, o Senhor transforma a vida daqueles que o seguem. Em momentos difíceis, o Senhor faz dele brotar e ter vida novamente. A nossa força é algo constante. Veja o versículo 7, quando ele diz: vão indo de força em força. É como um combustível. E a gente abastece e depois tem que abastecer de novo, porque senão para. O veículo para, não é verdade? É isso que o salmista está dizendo. O Senhor vai lhe abastecer, vai lhe dar força constantemente para superar os desafios dessa vida. A sua força vem dele. Mas nos versículos de 10 a 12, nós vamos ver a satisfação de encontrar o Senhor. E veja comigo o versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Vocês lembram das atividades que eu disse que Davi estipulou para os filhos de Corá? Ou para os coraitas? Eles eram guardas, porteiros do templo. E alguns vão dizer que eles trabalhavam por plantão, por se ter muito. Quando a gente vai olhar para a contagem, lá em Números 4, a gente vai ver que os coatitas já eram mais de 2000. Então não tinha como estar 2000 guardas dentro de um templo. Vocês concordam comigo? Então tinha que se trabalhar por turnos e plantões. E isso faz sentido com o texto. Quando o salmista vai dizer: pois um dia, quando eu estiver lá, vale mais do que 1000 outros. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aquele salmista estava dizendo: o propósito da minha vida está em estar próximo do Senhor, em estar junto do Senhor. Eu nasci para isso e vou viver para isso. Assim como os peixes são feitos para as águas, assim como as aves são feitas para os céus, nós somos feitos para estar nos átrios do Senhor. O Senhor dos exércitos, porque o Senhor Deus é sol e escudo.
dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam corretamente. Meus irmãos, é muito importante nós entendermos a nossa necessidade do Senhor. É muito importante. E aprenda uma coisa, meu irmão. Não pense que a morte justifica ninguém. Se você não for justificado em vida, a morte não vai lhe justificar. Não pense que se você não tem prazer nas coisas de Deus, aqui, a morte vai fazer com que você tenha prazer nas coisas de Deus. Isso me faz lembrar de uma história que o irmão Romero me mostrou uma vez, de um poeta chamado Maviael Melo. E serve bem para ilustrar essa história. E ela diz mais ou menos assim, ó. Um senador do estado passou dessa para melhor. Ou para outra bem pior, eu vou relatar o passado. Chegando o pobre coitado na porta do firmamento, São Pedro disse: um momento, tenha calma, cidadão. Faça aqui sua opção e assine o requerimento, pois aqui tem governo e tudo está no seu lugar. E você vai optar onde quer passar o dia e com democracia me dará a sua resposta, fazendo a sua proposta de ir para o céu ou para o inferno. Viver de túnica ou de terno, do jeito que você goste. Então o senador assinou a papelada, desceu por uma escada, entrou no elevador e desceu com o assessor para o inferno conhecer, para depois escolher onde queria viver. E no inferno ele vê um campo todo gramado, como os que tem no Brasil. Um homem grande e gentil disse: muito prazer, meu irmão, eu sou o cão. Aqui você é quem manda. Encaminhou a visita para uma mesa repleta, uma assessoria completa, um alpendre em palafita, um assistente bonita, uísques salgados, dinheiro para os carteados, charutos bons e cubanos. Foi relembrando dos anos e dos acordos fechados. Encontrou com os amigos dos tempos áureos de glória, relembrando as histórias que já haviam esquecido, uísques envelhecidos não paravam de chegar. Parecia um marajá, jogando carta e fumando, mas já estava chegando a hora dele voltar. Então o senador assinou a papelada, descendo por uma escada e... Então o senador entrou no elevador e subiu para o céu conhecer. E no céu ele vê um sereno de paz, com um sereno assaz e anjinhos tocando lira. São Pedro disse: confira, escolha e não volte atrás. Era um silêncio danado. Sem uísque, sem cerveja, no máximo uma cereja. Ele, assim agoniado, disse assim ressaqueado: já tomei minha decisão. Quero ir morar com cão, pois lá me sinto melhor. Não que aqui seja pior, é questão de opinião. São Pedro disse: pois bem, pode ir para o elevador, que o meu assessor fará o que lhe convém. E o senador disse amém, já pensando no sucesso que seria o seu regresso lá para o quinto do inferno. Lá também seria eterno e a tudo teria acesso. Mas assim que ele desceu, numa imensa alegria, sentiu logo uma agonia, algo estranho percebeu. Atrás desapareceu a porta do elevador. E o pobre do senador só via fogo e tortura, sentiu logo uma amargura daquele cenário de horror. Nisso ia passando o cão, deu-lhe uma chibatada, sorrindo e gargalhado e remexendo no caldeirão, e empurrou-lhe o ferrão, deixando a testa ferida, e ele, triste da vida, disse: rapaz, sou eu, senador, se esqueceu? Cadê aquela acolhida? Eu peguei o ponto errado, o cara se atrapalhou e para cá me mandou, deve ter se enganado. Meu lugar é no gramado, jogando carta e fumando. Não estou lhe cobrando, você que ofereceu. O uísque se esqueceu, só posso estar delirando. E o diabo a sorrir disse: seja bem-vindo, mas o que estás me pedindo eu não vou poder cumprir. Quando estivestes aqui naquela ocasião, não era outra coisa não, também não me leve a mal. Foi campanha eleitoral e eu ganhei a eleição. É lógico que isso é uma história com E. Isso não acontece. Mas isso serve para ilustrar uma coisa. O senador tinha prazer nas coisas daqui. E a morte não é capaz de justificar o homem e fazer com que ele tenha prazer nas coisas de Deus. Se você não tomar uma decisão de estar nos átrios do Senhor e louvá-lo, mesmo que você morra e tenha essa oportunidade, você vai preferir Satanás ao invés de Deus.
Isso é triste, mas é a realidade. Nós devemos ter uma realidade, nós devemos tomar uma decisão urgente, o quanto antes, de estar aos pés do Senhor, de nos entregarmos a Ele e desfrutar de uma verdadeira alegria. As coisas desse mundo são agradáveis, vão fazer com que nós desfrutamos de algumas coisas muito boas, mas elas passam. E nós devemos sempre estar inovando, senão vamos cair na inércia. Mas com o Senhor não. O Senhor pode nos dar a verdadeira alegria. O Senhor pode conceder aos seus a verdadeira alegria. Nenhum bem Ele sonega aos seus filhos. E o salmista termina dizendo: ó Senhor dos exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Vocês lembram do início da corrida, não é? A corrida tem os seus percalços, tem os seus momentos de dificuldade, tem o vale árido no meio dela, mas o Senhor pode transformar esse vale árido em um manancial. Ele renova as nossas forças, mas nós vamos concluí-la, confiando no Senhor. E ali sim, desfrutaremos, não por um momento, mas por toda a eternidade. Tendo a promessa de que jamais, nada nem ninguém nos tirará de suas mãos. Ninguém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é viva e verdadeira, Senhor. E te pedimos, Senhor, nos conserta naquilo que somos falhos, nos edifica, Senhor. Nos mostra naquilo que ainda estamos caindo e nos faz, Senhor, uma nova criatura. É isso que nós te pedimos como teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.